Olá, eu sou a Gabriela Oliva. E eu, Rafael Barbosa. Esse é o Poder DataCast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. Hoje vamos apresentar e debater o cenário eleitoral que se forma para as eleições de 2022. Também vamos conversar sobre os atos do 7 de setembro. Vamos receber nesse episódio a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Para começar, vamos aos primeiros dados do Poder Data, apresentados pelo editor assistente do Poder 360, Luan Borges. Essa rodada do Poder Data mostra que o ex-presidente Lula continua na liderança da corrida eleitoral para 2022. O petista tem 37% das intenções de voto contra 28% de Bolsonaro. Na sequência aparecem Ciro Gomes com 8%, Mandetta com 5%, Dória com 4%, Rodrigo Pacheco também com 4% e Datena com 3%. Brancos e nulos são 8% e os que não souberam responder são 3%. A pesquisa também aferiu o potencial de voto para 2022, que mostra os que votariam em um candidato com certeza e os que poderiam votar. O ex-ministro Ciro Gomes avançou e encostou no ex-presidente Lula. O pedetista tem 51% de potenciais eleitores, enquanto Lula fica com 55%. Dória aparece com 40%, Bolsonaro com 35% e Datena com 34%. A pesquisa foi feita em 472 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos conversar nesse episódio com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Obrigada, é um prazer estar falando com vocês e participar dessa conversa. Deputada, o Poder Data mostrou na semana passada que o presidente Jair Bolsonaro atingiu o maior nível de rejeição. Logo após aconteceram os atos pró-governo no dia 7 de setembro. Você avalia que esse cenário pode contribuir para um isolamento político do chefe do executivo? Olha, Gabriela, eu acho que já está contribuindo. Os atos que foram feitos por Bolsonaro foram atos deles para eles próprios. Embora tivesse muita gente mobilizada na rua, me parece que ficou muito aquém daquilo que eles pretendiam fazer, que era mobilizar mais de 1 milhão de pessoas. Mesmo somando todos os atos, não chegou nem perto disso. E o discurso também desses atos não foi para o povo brasileiro, não tratou da vida das pessoas. Não vi Bolsonaro nem ninguém falando nesses atos uma vez sobre desemprego, sobre o preço da comida, sobre a renda das pessoas. Foram pautas que tinham interesses a eles, ou mais especificamente a ele, Bolsonaro. Essa agressão ao Supremo Tribunal Federal está relacionada com o inquérito que ele está respondendo, os filhos dele respondem no âmbito do Supremo. Então, é um ataque em alta defesa. E o que gerou foi muita indisposição de parte aí da área política, que se não estavam o apoiando totalmente, também não estavam no enfrentamento. E me parece que agora essas forças políticas resolveram ir por um enfrentamento maior a Bolsonaro. Então, eu acho que os atos, embora tenham unificado a base dele, é uma base minoritária na sociedade. Então, acho que eles contribuíram, sim, estão contribuindo para isolá-lo mais politicamente. Deputada, o ex-presidente Lula falou ao povo brasileiro na véspera do dia 7 de setembro. Diz que um presidente deveria saber somar forças, dar exemplo. A senhora avalia que Bolsonaro fez isso nos atos do feriado? Agiu como líder da seita dele, né? Não como país. É o que eu te falei. Um presidente tem que falar sobre as questões que interessam ao povo. Eu pergunto para vocês, se vocês fazem pesquisa aí, se vocês fizerem pesquisa e colocarem lá, entre diversas coisas, desemprego, renda, caristia, o embate com o Supremo, vocês acham que a primeira preocupação do povo vai ser o embate com o Supremo? Vai ser fechar o Supremo Tribunal Federal? Essa não é uma pauta que está colocada para o povo. O que está colocado para o povo é resolver os problemas, principalmente da economia. Como é que pode um presidente deixar a gasolina chegar no preço que está? O diesel chegar no preço que está? A comida está cara? Ter inflação mesmo não tendo demanda? É isso que ele teria que responder. Um líder é aquele que fala sobre os problemas do povo, aponta a saída e chama todas as forças para que o país possa sair da crise. Bolsonaro fez exatamente ao contrário. Não falou a pauta do povo, brigou com uma porção de gente, falou contra a Constituição e o foco dos atos era fechar o Supremo Tribunal Federal ou tirar ministros do Supremo e ter golpe, ter ditadura, depois não cumprir decisão judicial.
Então, não me parece que isso lidera ou permite que um país saia da crise. Presidente Gleisi, no dia 7 de setembro, Bolsonaro foi às ruas, ofendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que não cumprirá as suas decisões. Como você enxerga esse posicionamento? Um crime de responsabilidade. Um presidente da República não pode atentar contra uma instituição da República, que é o judiciário, né? Nós temos um tripé, poder executivo, legislativo e judiciário. Olha, se ele atenta contra o judiciário, não reconhece as decisões do judiciário, e ele é presidente da República, ele comete um crime de responsabilidade. Então, é mais um crime que se coloca aí para Bolsonaro responder. Já tem 120 pedidos de impeachment aqui, dezenas de crimes listados na Câmara que ele teria que responder. Falta o presidente da Câmara abrir um desses processos para que ele possa ser julgado. Deputada, em 2016, a Justiça divulgou conversas do ex-presidente Lula em conversa com o ex-presidente Dilma, chamando o STF de acovardado. A senhora avalia que esse aumento de tensão vem desde essa época? Não diria que vem desde essa época, acho que tem um aumento de tensão agora. Você ter posição sobre o STF, ter críticas, é uma coisa, e nós estamos numa democracia e podemos ter. A outra coisa é atentar contra a instituição, dizer que a instituição é desnecessária, falar do fechamento, atentar contra o ministro e a sua própria vida, integridade, dizer que não vai reconhecer. O presidente Lula nunca desconheceu uma decisão judicial. Aliás, lutou contra todas elas no âmbito da justiça e venceu todas as que lutou até agora. Inclusive esse vazamento ilegal aí desse grampo ilegal também que fizeram da conversa dele com a presidenta Dilma Rousseff. E sobre 2022, o PT, ele apoia oficialmente o impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Apoia. Nós fomos um dos primeiros partidos a ser signatários do impeachment, um dos articuladores desse grande pedido de impeachment que se deu entrada aqui na Câmara, o chamado super pedido de impeachment. Estamos juntos na articulação e hoje nós temos uma reunião com os presidentes de partido para a gente ver como que a gente pode avançar. E eu acabei de fazer um pronunciamento na Câmara cobrando do Arthur Lira a abertura de um pedido de impeachment, porque era isso que ele deveria fazer, e não o discurso que apequenou a Câmara que ele fez hoje. Sobre 2022, qual candidato você avalia que seria o melhor contra o presidente Lula? Eu não faço avaliação de nenhum outro candidato, meu melhor candidato é o Lula, é por ele que eu vou lutar. Cada partido vai ter que escolher o seu candidato e mostrar seu programa para a sociedade. Presidente, vou fazer uma brecha aqui nesse assunto para a gente comentar sobre o pronunciamento do presidente da Câmara, Arthur Lira. A senhora avaliou que ele apequinou a Câmara. Como que foi a avaliação do PT e dos próprios deputados sobre esse pronunciamento? Qual vai ser a articulação aí dentro da Câmara para viabilizar esse processo de impeachment? Há alguma tentativa de entrada no STF? Nós queremos cobrar do Arthur Lira um posicionamento mais forte. Como presidente da Câmara, ele teria que ter sido forte hoje, firme. Ele não é um poder moderador. Tem um presidente da República que está cometendo crimes e ontem cometeu outros crimes contra a Constituição e a democracia. Aliás, com desrespeito ao Congresso Nacional. Então, Arthur Lira teria que ter cobrado hoje do Jair Bolsonaro um posicionamento assim. Teria que já ter conclamado, chamado os líderes partidários, para avaliar o que está acontecendo, para tomar as medidas. Tem que defender que se devolva essa medida provisória que o Bolsonaro mandou aqui antes do 7 de setembro, que permite fake news. E tinha que abrir um dos processos de impeachment com tantos crimes, até como forma de dizer que defende o Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira fez ao contrário, passou pano, fez um discurso aqui de retranca, que mostrou uma Câmara acovardada. A Câmara é um dos poderes, o Congresso é um dos poderes da República. Nosso dever aqui é defender a Constituição, é defender a democracia, defender as instituições. Era isso que Arthur Lira tinha que ter feito, de forma firme, sob pena da próxima investida golpista de Bolsonaro seja fechar exatamente a Câmara que ele preside. Deputada, recentemente Bolsonaro assinou a MP que altera o Marco Civil da Internet. Você acredita que essa medida pode o insuflar em 2022? O Bolsonaro é um presidente eleito em cima do ódio e da mentira. Criminalizaram a política e surgiu o Bolsonaro. Depois de tudo que fizeram, do golpe contra Dilma, da prisão do Lula, da criminalização política, restou à sociedade brasileira Bolsonaro, que foi apoiado por muitas das forças que hoje até o questionam.
Como ele se elegeu em cima da mentira, da fake news, ele mandou para cá uma medida provisória exatamente protegendo, né, a fake news, a liberdade de fazer fake news. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que resgatar a política como instrumento da democracia, da construção de projetos e de saídas para esse país. Você criticar, debater, fazer a disputa política é uma coisa. A outra coisa é você usar o ódio e a mentira como instrumentos. Isso nós não podemos permitir. E essa MP, né, que mexe no Marco Civil da internet, vem exatamente nesse sentido, para deixá-los livres a cometer as barbaridades que eles sempre cometeram nas redes, e a gente não pode permitir isso. Deputada, dia 12 agora estão marcadas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse movimento acontece no mesmo momento que o governo atinge a mínima de aprovação. O Partido dos Trabalhadores pretende aderir a esse ato e a senhora ou o ex-presidente Lula também pretendem ir à manifestação? Essas manifestações já estavam sendo convocadas pelo MBL, nós não estamos convocando. Também não temos problema nenhum com quem vai participar e não proibimos a participação. Agora, eu acho que a gente precisaria reunir todas as forças do campo democrático, porque nós temos dois campos políticos hoje no Brasil. Bolsonaro, que é fascista, extrema-direita, e o campo democrático, que reúne os partidos de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, de direita, direita liberal, que estão construindo a democracia desde que vencemos a ditadura e participando dos processos eleitorais. Então, esse campo, que eu chamo de campo democrático, teria que se reunir para chamar atos, né, e construir atos unitários e fortes. Eu acho que é só assim que a gente vai poder fazer uma grande mobilização da sociedade. Presidente, mas não seria o momento do PT aderir a esse movimento do dia 12, ou o partido não foi procurado para fazer esse tal campo democrático que a senhora falou agora? Eu espero que o movimento do dia 12 possa se realizar e tem toda a legitimidade para ser. Nós não fomos procurados para participar da construção desses atos, nem por isso vamos falar mal dos atos, que eles têm que acontecer. O que eu estou dizendo é que nós precisaríamos agora reunir, passa o dia 12, faz o ato, reunir o campo democrático e a gente poder fazer uma construção conjunta. Eu acho que o principal é isso, não é uma adesão, mas é caminhar conjuntamente, caminhar ao lado das forças que querem defender a democracia. Deputada, só insistindo mais uma coisa, o PT pretende, então, convocar movimentos com todos os partidos? Sim, o PT pretende, essa é uma das sugestões que o PT está apresentando aos partidos do campo democrático. Resultados da pesquisa Poder Data mostram que, se as eleições fossem hoje, em um eventual segundo turno, 55% votariam em Lula. Já 30% votariam no atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A diferença é de 25 pontos percentuais, a maior registrada até hoje. Quais fatores a senhora atribui a essa diferença de números? A esperança do povo, né, que vê em Lula uma pessoa com a capacidade de governar esse país e de tirá-lo da crise. Até porque Lula já governou por 2 mandatos, conhece o Brasil, conhece o povo, conhece os problemas que tem, conhece a máquina pública e é um homem que exorta, né, ao país a ter um desenvolvimento conjunto. Então as pessoas olham e dizem, Lula é quem pode nos tirar desse beco sem saída. Então eu vejo nessas pesquisas que mostram o presidente Lula na frente, mesmo ele ainda não tendo colocado candidatura ou ter dito que é candidato, o esperançar do povo brasileiro. Deputada, o Poder Data mostrou na semana passada também que o ex-ministro Ciro Gomes, é a principal segunda opção dos eleitores de Lula. E, quando se trata do presidente Jair Bolsonaro, percebe-se que os eleitores não se movem tanto, não há uma segunda opção. Além disso, o potencial de voto de Ciro subiu e quase que encostou no de Lula. A senhora avalia que o ex-ministro Ciro Gomes pode ser um candidato viável para a terceira via e derrubar Bolsonaro? Olha, eu não acredito em terceira via, né? Assim, de candidatura de terceira via. Tem a segunda via que está disputando esse espaço muito com o Bolsonaro, inclusive. Porque a chamada terceira via, que é um candidato que defenda o plano econômico que Bolsonaro está levando a cabo sem ser o Bolsonaro. Então, vai ter esse movimento. Eu não sei se Ciro cumpre esse papel, se ele vai jogar o programa econômico dele, que ele já apresentou ao país através de um livro, jogar fora e aderir
a essa agenda econômica, aí a ver, né? Agora, ele tem toda a legitimidade de ser candidato, assim como todos os partidos têm legitimidade de apresentar candidaturas e apresentar um programa para o país. Deputado, você avalia que o Ciro, de alguma forma, ameaça o Lula, essa pré-candidatura? Não vejo ameaça, eu acho que tem legitimidade de disputar. A campanha você disputa e convence o eleitor, né? O Lula já disputou tantas campanhas eleitorais, perdeu umas, venceu outras, já disputou, lembra 89 como foi? Aliás, aquela eleição, ninguém diria que Lula iria para o segundo turno, porque era uma eleição que tinha Ulisses Guimarães, Mário Covas, tinha nomes fortes da política brasileira, e Lula acabou indo para o segundo turno. Então, o que credencia o presidente Lula? Primeiro, a experiência dele. Segundo, a relação dele com grande parte do povo brasileiro, do povo pobre, trabalhador. Terceiro, os 2 mandatos que ele fez, que foram mandatos muito bons para o povo brasileiro. Deputada, já há alianças sendo construídas pelo PT para o ano que vem? E há algum partido que ficará de fora dessa lista? Não, nós não temos conversa ainda sobre 2022. Nós vamos começar a fazer agora, no final desse segundo semestre. A gente tem conversado com muitos partidos, mas é sobre a conjuntura atual e sobre a necessidade da união desse campo democrático para enfrentar esse retrocesso do bolsonarismo, né? As questões relativas às eleições de 2022 nós vamos fazer mais à frente. Deputada, agora para a gente encerrar, como foi a viagem do ex-presidente Lula ao Nordeste e quais foram os nomes, talvez, ventilados para governos e que o ex-presidente fez conversa na semana passada? Olha, foi muito bom, cumpriu o objetivo a que a gente se propunha, que era de conversar com o espectro mais amplo das forças políticas sobre o momento que o país está vivendo e sobre os desafios que esse campo democrático tem. E também se encontrar com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com o movimento sindical, com os movimentos culturais. Então, o presidente Lula pôde ter contato com muita gente, ouvir muito, falar um pouquinho o que ele está pensando nesse momento, né, com os governadores, mas também não tratamos das questões eleitorais dos estados. A gente tem feito essa discussão no âmbito do partido para pegar as informações, mas não teve nenhuma definição. Acho que, inclusive, 22, as alianças que surgirem vão ser muito decorrentes do processo político, né? E do processo de diálogo e conversas que a gente faz nesse momento e a partir de agora. Então, não tem nada determinado, nada acertado, e o que a gente precisa agora, quero de novo falar, é a gente agregar esse campo que desde depois de vencer uma ditadura e apresentar ao Brasil uma nova Constituição, vem com todas as dificuldades construindo um processo democrático no Brasil. Falando um pouco de agregar nesse campo progressista, em um eventual segundo turno do PT com o Bolsonaro, você enxerga a viabilidade de uma aliança com o PDT? Olha, eu espero que todas as forças democráticas progressistas estejam contra Bolsonaro, realmente eu espero, porque custou muito caro para nós, está custando muito caro para o Brasil a omissão de alguns e mesmo o apoio de outros à candidatura de Bolsonaro, porque o importante era derrotar o PT. E era difícil uma escolha entre Bolsonaro e Haddad. E aí venceu a barbárie, venceu o ódio, venceu isso que nós estamos vendo. Então, eu acho que as forças democráticas têm responsabilidade para estarem unificadas. Nós do PT não temos dúvida que, se não formos nós para o segundo turno e for Bolsonaro e outra força, nós vamos estar contra Bolsonaro. A senhora acredita que o presidente Jair Bolsonaro possa dar um golpe? Ele tem tentado e tem discursado sobre isso. Agora, para dar um golpe, você precisa de força política e força física. Não me parece que é o que ele tem hoje. Acho que as manifestações que eles fizeram ontem ficaram aquém, como eu disse, do que eles pretendiam, e ele tem se isolado politicamente cada vez mais. Agora ele vai apostar, né, nesse discurso e vai apostar na instabilidade da sociedade. E aí ele incentiva algumas maluquices, como, por exemplo, hoje aqui em Brasília, teve aí um grupo que tentou invadir o Ministério da Saúde para ir atrás de jornalistas, queriam bater nos jornalistas. Então, sabe, fica incentivando esse tipo de atitude, das pessoas terem ódio, das pessoas quererem eliminar as outras, incentiva a terem alguns caminhões aqui na esplanada dos ministérios que querem tocar por cima do Congresso, por cima do STF, sabe? Não? Então, por isso que ele tem que ser interditado logo, tem que ser tirado logo de onde ele está, para ele não ficar incentivando alguns malucos
a quererem ter atos de ódio, atos autoritários, né, que prejudiquem as pessoas e prejudiquem a sociedade brasileira. Presidente Gleisi, muito obrigada pela sua presença aqui no Poder Datacast. Então, obrigada, Rafael, obrigada, Gabriela, também por essa oportunidade, e um abraço a todos que acompanham o Poder 360. Obrigado à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pela presença. E muito obrigada a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Nosso conteúdo não termina aqui. Acompanhe sempre os resultados do Poder Data de 15 em 15 dias no Poder 360. Até a próxima. Até!